Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando agora na lição de número 8, com o tema A Sobriedade na Obra de Deus. O nosso texto áureo, Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Levítico, capítulo 10, versículo de 8 ao 11, e 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 ao 3. Hoje o assunto é sobre a explicação do vinho na história sagrada, discutir a respeito do vinho no ofício sagrado e compreender que o ministro precisa ser cheio do Espírito Santo. Hoje nós vamos aprender os outros tipos de vícios que também são igualmente destrutivos, assim como o vício da embriaguez. Nós vamos estudar sobre como esse vinho tem sido instrumento de corrupção. E também o vinho no ofício divino no Antigo e no Novo Testamento, advertência séria contra o uso do vinho. Tópico de número 3, ministro cheio do Espírito Santo. Aí nós vamos ver as recomendações e também vamos aprender a ser ministros usados pelo Espírito Santo. Amados irmãos, é com muita alegria que nós damos início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical CPAD. Hoje nós estamos estudando a lição de número 8, sobriedade na obra de Deus. Na lição passada nós estudamos sobre Nadab e Abiú, que apresentaram fogo estranho diante de Deus. Hoje, mais uma aula, agora falando sobre o uso do vinho que Deus descartou no ofício sacerdotal. Amados irmãos, o vinho é produto da videira. A videira, produto vegetal. O produto vegetal, desde o começo da nossa lição, se tratava de servo do Senhor. Isto é, deveria ser apresentado como oferta, como servo. Então, o vinho, na verdade, os sacerdotes, eles poderiam usar em libações. Quando se fala em libações, está se referindo a líquido. Então, quando o sacerdote apresentava no altar, certo? O líquido, 5 litros de vinho, era para poder o fogo aumentar, para poder chegar na presença de Deus com a sua nuvem. Então, a nuvem de Deus chegava e o fogo do altar precisava chegar na nuvem de Deus. Com isso, quando se encontrava a fumaça do altar com a nuvem de Deus, Deus aceitava a oferta. Com isso, nós observamos que o vinho, ele é usado para poder utilizar quando o fogo não produzia fumaça para chegar na presença de Deus. Então o vinho utilizava-se a ponto de dar uma ajudinha para que o homem pudesse se encontrar na sua adoração com Deus. Então aqui fala exatamente no Antigo Testamento da ação do Espírito Santo, que envolve a nossa vida em oração para chegar na presença do Pai. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver logo de início que Deus usava os vegetais para a sua glória.
Quando se tratava de sacrifício de animais, Deus também requeria a gordura. E era proibido comer a gordura, porque ela representava uma oferta para glorificar a Deus. Por isso que a proibição foi prescrita no livro da lei, a fim de que as pessoas pudessem ser saudáveis, mas mesmo assim pudessem também glorificar a Deus, levando a sua oferta. Nós sabemos que o vinho tem sido uma contribuição para a adoração no altar de Deus. É por isso que quando se trata do sacerdote, na apresentação do vinho, da qual, segundo nós podemos ver que ele não usava o vinho para si próprio no cotidiano, nem fora do templo. Com qual argumento eu posso usar biblicamente para dizer que o sacerdote não usava vinho fora do templo? Quando Jesus tratou da parábola do bom samaritano, lembra que quando descia o sacerdote de Jerusalém para Jericó, ele passou de largo. Veja que quando subia o samaritano, ele passou por perto, acolheu o necessitado, e diz a Bíblia que ele usou vinho. Está na nossa lição, logo no início, quando se trata do vinho usado como medicamento. Com isso nós vemos que aquele samaritano, ele tinha vinho fora do templo, mas apresentando uma função que o vinho tinha na cura das enfermidades. Com isso, o lado positivo, benéfico do vinho, sem ser embriagante, ele era usado sim, de uma forma correta, bem sucinta, para o bem de todos. Nós vamos aprender hoje, desde o começo da história. Vejamos, Adão, Caim e Noé. Hoje a lição promete, irmãos. Os três lavradores, todos três trabalharam sendo agricultores, trabalhando com vegetais. A Bíblia diz que Adão lavrou a terra. Caim também era lavrador da terra. E Noé plantou uma vinha, também foi lavrador da terra. Com isso, diante da história dos três lavradores, nós podemos ver como eles caíram, isto é, no uso do vinho de uma forma embriagante. Haja vista que Deus havia proibido no Jardim do Éden uma árvore conhecida como CBM, conhecimento do bem e do mal. Por que Deus proibiu a árvore do conhecimento do bem e do mal? Amados irmãos, havia muitas outras árvores no jardim. Havia a árvore do conhecimento do bem e do mal e também a árvore da vida. O homem, ele tinha que optar em comer a árvore da vida. Era Deus que dava discernimento, era Deus que dava conhecimento. Então o homem não poderia jamais ir direto à árvore do conhecimento do bem e do mal diretamente, porque não lhe estava autorizado. Foi o mesmo pecado que aconteceu com Nadab e Abiú. Eles foram direto, sem autorização, apresentar fogo estranho diante do Senhor. Então, quando a pessoa está sem autorização, não é ousadia. Quando nós entramos no lugar santo dos santos, pelo sangue de Jesus, aí nós temos ousadia, pelo sangue de Jesus. Mas pegar o vinho embriagante e tornar-se
uma pessoa ousada, jamais poderá chegar na presença de Deus. Isto não é ousadia, isto é rebelião. A Bíblia diz que enchei-vos do Espírito Santo, conforme diz Efésios 5:18 do nosso textuário. Encher do Espírito Santo, meus irmãos, só acontece dentro da era neotestamentária, do Novo Testamento, porque no Antigo Testamento não se era cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vinha em porções, em medidas, mas nunca enchia alguém. Isso só aconteceu porque o Espírito Santo foi dado em plenitude desde o dia de Pentecoste. Com isso, as pessoas estavam cheias, porque a plenitude do Espírito Santo veio para o Espírito, alma e corpo, enchendo o ser. Por isso que quando se trata de encher do Espírito Santo, não tem nenhuma razão de tomar um pouquinho, moderadamente, um gole de bebida alcoólica. Porque o encher do Espírito Santo já me traz a memória de que eu não preciso ir atrás da alegria do vinho embriagante, porque eu sei que o Espírito de Deus é superior à criação, até mesmo os servos que são os vegetais, e Ele é capaz de me encher de alegria e de minha satisfação. O Espírito Santo, irmãos, Ele precisa encher todo obreiro, todo vaso, todo homem, toda mulher, a fim de que os vícios não tragam e nem o derrotem. Nós sabemos que a história de Adão, como aconteceu a sua queda, como Adão caiu. Irmãos, a Bíblia diz que quando Deus veio na viração do dia, Deus já estava fora do jardim, porque a serpente já tinha entrado no jardim. Essa serpente que hoje na Bíblia ela é colocada como tipo do vinho embriagante, como uma serpente venenosa. Essa serpente que no deserto veio e tentou Jesus. Esta questão de socialmente um golezinho e moderadamente, a serpente quer estar no Éden. A serpente quer tentar o Adão, levar a queda, tirar a sobriedade, tirar a comunhão. Com isso nós podemos ver, amados irmãos, que quando Adão come da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia diz que ele ficou nu, porque a sua primeira vestimenta saiu. Qual era? A vestimenta de luz. Essa vestimenta sai, e agora ele, no pecado, vê a sua nudez, e ele se esconde. Diz a Bíblia que quando Deus foi tratar da responsabilidade e perguntou: por que estavas nu? Deus equiparou a nudez ao que ele comeu. Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comeste? Quem te mostrou que estavas nu? Comeste? Então, enquanto Adão cai comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Noé, ele vai cair bebendo. Então, com isso, Caim, podemos dizer também que ele se embriagou. Não está escrito explicitamente que foi com vinho, mas como na história da Bíblia nós temos a tipologia, então o vinho de Caim foi o seu próprio ódio. Mas Caim também era agricultor. Ele era também, segundo o que está escrito, um dos 3 lavradores: Adão, Caim e Noé. Segundo o que está escrito, Caim levou também fruto da terra para apresentar ao Senhor. E diz a Bíblia
que quando Abel levou o seu irmão as primícias que eram de animais, quando Caim foi apresentar a sua oferta vegetal, diz a Bíblia que ele demorou. Se a Bíblia diz que ao cabo de dias, isto é, ele foi apresentar quando quis, e quando se trata do produto da vinha, do produto do fruto da videira, não se pode deixar para depois. É este o pecado da humanidade: rebelião, aquilo que faz fora do tempo. Meus irmãos, o vício, o entretenimento, aquilo que te tira naquelas horas, o dia inteiro, a noite inteira, servindo ao entretenimento destas vidas, Big Brother Brasil, Fazenda, novelas, vícios de todo tipo de maneira que prende as pessoas a este vício. Este é o vinho deste mundo. Qual é a alegria, qual é o amor, a paixão dos políticos, se não a bebida? Amados irmãos, tenhamos o cuidado, porque quando Caim foi apresentar seu fruto, ele apresentou o fruto ao longo dos dias. Depois que a fruta já passou pelo processo de fermentação, já passou pelo processo de apodrecimento, Deus rejeitou a sua oferta. Então, amados, voltamos aqui. De acordo com a nossa lição, se tratando no início da história sagrada a respeito da videira, do vinho, do fruto da vide, a Bíblia fala que quando Adão age e vai direto à árvore do conhecimento do bem e do mal, ele vai independente de Deus. Isto é, o conhecimento do bem e do mal, ele procurou sem permissão de Deus. Somente Deus pode nos dirigir e nos conscientizar do que é verdade, do que é falso. A serpente vai negar tudo o que Deus falou, mas cuidado com a conversa com a cobra. Queridos amados irmãos, é muito claro a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que esta árvore chamada conhecimento do bem e do mal? Normalmente a gente pensa que esta árvore já se acabou-se. Não existe mais a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se Adão, após pecar, ficou nu, e esta árvore aqui do conhecimento do bem e do mal, que ele participou dela, então eu tenho uma raiz saindo para o bem e outra saindo para o mal. Veja que essa nudez vai aparecer lá na frente com Noé. Noé também planta uma vinha e fica nu. Então, enquanto esse come, ficou nu. Esse bebeu, ficou nu. Porque ela pode ser comida, mas também pode ser bebida. Então, nós estamos tratando da uva, amados irmãos. A uva fresca e a uva fermentada. Em forma de produto embriagante. Com isso eu posso ver que o único tipo da fruta para trazer a memória da árvore do conhecimento do bem e do mal é o fruto da vide. Por quê? Porque o produto da vinha, ele tanto vai para o bem como para o mal. Quando ele vem para o bem, que é o fruto fresco, que é o fruto sem fermentação, sem o produto embriagante, produto alcoólico, ele vem para a mesa do Senhor. Com isso, ele passa a ser do bem, sem nenhum problema. Esse produto aqui pode ser usado quando se trata da uva sem a fermentação.
Então ela vai ser usada na ceia do Senhor. Com isso, quando ela se trata para o mal, a mesma vinha, ela pode ser usada nos bares, nas festas, nas boates, nos funks, nas dancinais. Com isso, meus irmãos, um mesmo produto, ele pode ser usado para o mal, mas também pode ser usado para o bem. Nós vamos ver toda essa história. Por quê? Vejamos que a Bíblia nos fala a respeito de fugir da embriaguez, da idolatria. A palavra fugir quer dizer não use, não participe. Com isso, meus amados irmãos, quando Jesus foi tentado no deserto, ele disse: só ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. O produto embriagante trazido pelo vinho, ele é mau, ele não pode ser consumido, porque ele tira a sobriedade. Com isso, ao consumir de uma forma moderada, eu estou permitindo ser tentado pelo diabo no deserto. É terrível o uso da bebida embriagante. Há pessoas que bebem e até mesmo admitem que não faz mal, e diz que aguenta até mesmo 4 garrafas sem se embriagar. Não sabe ele que um abismo chama outro abismo, e que nós devemos fugir de toda a aparência do mal. Não é porque é vinho eu posso beber. Não era permitido os sacerdotes beber vinho. Nunca foi permitido. Com isso, nem reis, nem sacerdotes, nem cristão pode beber vinho. Porque Apocalipse capítulo 1, versículo 6, nós somos uma nação sacerdotal e de reis. Não pode fugir à regra. Somos reis e sacerdotes. Então é vedado o uso de vinho para cristãos, porque Deus o considera uma nação sacerdotal e real. Glória a Deus. Glória a Deus. Há sobriedade na obra de Deus. Jamais o vinho pode adentrar dentro do templo do Espírito Santo, da qual o cristão é cheio da presença de Deus. E ao entrar vinho no templo do corpo do cristão, isto é invadir como a serpente invadiu o Éden. Isto é como Adão e a árvore do conhecimento do bem e do mal sem autorização. É Nadab e Abiú entrar no lugar santo e apresentar fogo estranho sem autorização. A santidade de Deus tem privacidade, e jamais poderemos nós entrarmos como invasores, permitindo que o vinho venha prejudicar a nossa sobriedade, isto é, o nosso culto racional diante de Deus. Isto é muito sério, irmãos. Nós vemos, naquele caso do bom samaritano, ele trouxe vinho, trouxe azeite, trouxe cavalgadura, trouxe dinheiro, trouxe azeite. Mas o sacerdote passou de largo, porque nem vinho ele era permitido levar no meio das ruas. Ele não podia andar com vinho. Não lhe era permitido. Por isso que ele passou de largo. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos orar em todo o tempo. Somos sacerdotes de Deus. Jamais devemos permitir que o vinho deste mundo, que nós precisamos aprender, é que muitas coisas no meio evangélico têm embebedado as pessoas cristãs. Às vezes as pessoas não se embebedam com o vinho que a contenta, como diz o texto, mas com visões falsas, com profecias falsas, com heresias falsas, todas elas são falsas. Com isso estão embebedadas. Devemos ter muito cuidado, porque ele pode ser usado para o mal, o vinho embriagante. Quando ele é usado para o bem, Jesus até mesmo participa. É o novo vinho, é o vinho da ceia, é o vinho do milagre,
É o vinho daquele que ele disse: beberei convosco de novo eu beberei. Jesus tem desejo de beber um novo vinho. Não é o embriagante, mas é o vinho, que é aquele vinho do milagre, feito por Deus, feito pelas mãos de Deus. Então, meus amados irmãos, tudo fora de tempo, rebelião. Então é o pecado da humanidade e dos cristãos. Quando se trata da rebelião, está falando que as pessoas fazem fora de tempo. Então, se eu tenho um casal, vai passar pelo matrimônio, então eles vão se casar aqui. Então, antes não pode praticar o sexo. Sexo só no casamento. Se praticar antes do tempo, é pecado. Então, qual é o pecado? A rebelião, porque não está sujeito à autoridade. Quando Adão comeu, porque não estava sujeito à autoridade, porque se ele tivesse sujeito a Deus, ele não tinha comido. Quando Nadab e Abiú entrou no templo, está escrito no versículo 1 do capítulo 10 de Levítico: não lhes foi autorizado. Todo pecado é rebelião, porque faz sem autorização, faz fora do tempo. Caim levou fora do tempo, no dia quando ele quis, ao cabo de dias. Meus amados irmãos, estamos encerrando a nossa aula, mas, olha, para concluir, Sansão foi nazireu de Deus, nasceu nazireu, porque aquele que era nazireu poderia ser por nascimento, quando Deus escolhia, porque a palavra nazireu é consagrado. Com isso, o nazireu também poderia ser por voto. Nós vamos estudar o nazireado por voto no vídeo extra. Então, enquanto isso, nós estamos tratando do Sansão que nasceu nazireu. Segundo a lei do nazireado, ele não poderia tocar em cadáver morto, e nem tomar vinho, e nem passar navalha na sua cabeça. Com isso, a primeira ação de Sansão tocou no leão morto. Ele tinha que ir ao sacerdote e apresentar uma oferta pela expiação do seu pecado, porque ele tornou-se impuro, porque havia tocado no cadáver de um leão morto. Com isso, ele não foi ao sacerdote, porque segundo a lei, ele tinha que apresentar, e de acordo com 7 dias, ele apresentava a sua oferta pela sua expiação, e ele era perdoado, e a sua consagração do seu nazireado começava de então a partir da sua reconciliação. Com isso, meus amados irmãos, Deus precisou cortar o cabelo de Sansão. Deus vai usar um juízo. Sabe qual é o juízo? A Dalila. A Dalila vai entrar na história como um julgamento de Deus no primeiro pecado, lá do leão morto. Então, quando ele cai com Dalila, ele já estava caído. Isso é sério. Sabe por quê? Porque o problema do Sansão não era o vinho, porque ele era proibido de beber vinho, bebida alcoólica, qualquer coisa de vinho, nem a casca, nem a semente. Mas o vinho que não lhe estava proibido era o sexo. Por isso que ele teve um caso com Dalila. E isto foi o vinho dele. Não estava proibido, entre aspas. Isto foi o vinho dele. Ele caiu na armadilha e gostou dos filisteus e da Filisteia. Com isso, recebeu o juízo de Deus. Amados irmãos, iremos fazer o nosso vídeo extra. Participe conosco. Estamos com o nosso grupo no WhatsApp, somente para os que estão participando desta doação. Participe você também dessa doação com qualquer valor e receba 14 aulas extra. Nesta lição de número 8, nós vamos tratar sobre o vinho que Jesus usava e o vinho dos cristãos, e vamos falar também de Jesus como nazireu de Deus, como sacerdote de Deus e como nazareno. Tudo isso é diferente os termos. Glória a Deus. Então participe conosco, faça a sua doação.
de qualquer valor, e você já entra na nossa sala e assiste às nossas aulas já gravadas. Já vamos gravar a lição extra de número 8 e estamos esperando a sua contribuição. Deus abençoe e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.